Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é recursos naturais e matérias-primas. É bom lembrar que boa parte das matérias-primas que se produz determinado produto na indústria tem ligação com matéria-prima. Então, os recursos naturais são fontes de matérias-primas. Então vejamos alguns conceitos acerca disso. O que é matéria-prima? Recurso com o qual se fabricam os mais variados bens. É um produto natural ou transformado usado com base nos processos produtivos das indústrias. Às vezes tem crianças que estão tão presas na cidade que ela consome determinados produtos e ela perdeu esse vínculo de conceito entre o produto final industrializado e qual é a sua matéria-prima, de onde veio isso. E é importante que as pessoas tenham essa noção de onde é a origem do que se come, do que se usa. Então tem aí na ilustração o caso da madeira, a exploração da madeira, do algodão, do látex, né? Tudo isso vai gerar um tipo de produto, o qual nós usamos, algodão, que serve para a fabricação de tecido, que fabrica roupas, a madeira para várias utilidades nas residências, nas construções, o látex para todos os produtos que estão associados a borrachas de um modo geral. Então, quanto à origem, os recursos naturais podem ser mineral, vegetal e animal. Repito, quanto à origem dos recursos naturais, eles podem ser mineral, vegetal e animal. No mineral, a bauxita, da qual é extraído alumínio, com que se fabricam portas, janelas, aviões, etc. Isso é só um exemplo de um mineral para você ter uma ideia. A origem, em que as suas aplicações na indústria. Quanto ao vegetal, por exemplo, o cacau é matéria-prima para a fabricação dos chocolates, que muitos são até chocólatras, adoram chocolate e não vão ao supermercado sem trazer chocolate para estar em casa. Então ele tem a sua matéria-prima principal, lógico que tem outros ingredientes, o cacau. Quanto à origem animal, o couro do gado, bovino, caprino ou de outro animal, com os quais se fabricam sapatos, as famosas bolsas femininas, os cintos, tanto feminino como masculino, e vários outros itens que servem para o dia a dia nós seres humanos. Qual a importância da localização da matéria-prima para a indústria? Olha, presta bem atenção que esse assunto que estou abordando agora, ele vai te servir até para o ensino médio que vai ser abordado esse assunto. Qual a importância da localização das matérias-primas para a indústria? Tem tudo a ver. Se você tem uma matéria-prima longe demais da indústria, a tendência é que o custo se torne maior e, portanto, o produto chega na ponta final que nós, consumidores, por um preço bem maior. E à medida que a matéria-prima está bem pertinho da indústria, logicamente reduzem-se custos com transportes, intermediários e tudo, e aí tende o custo ser menor. Então vejamos aí o que diz. A localização das indústrias pode estar ligada a fatores como a disponibilidade de matéria-prima. Fatores locacionais atraem, ou seja, muitas das vezes a matéria-prima está longe, como disse, e o custo é maior. Mas também a matéria-prima em determinado lugar, ela é um motor que serve para atrair de qualquer lugar do mundo empresas para se instalarem próximos dela. É um atrativo, isso tem que ficar bem entendido. Mas se a indústria não estiver perto, ela vai ter que se submeter a comprar de distâncias, como tem muitos países que não têm muita coisa e são obrigados a importar tudo que precisam, principalmente os países que são exportadores de petróleo, mas não cultivam nada na agricultura, praticamente tem que comprar tudo de outros países. Então, é essa a situação. Exemplo, indústrias localizadas próximas às fontes de energia utilizadas. Então, esse é o caso aí de a localização das indústrias pode estar ligada a fatores como a disponibilidade de ter matéria-prima próximo dela.
Entendido aí? Vamos então para outra situação. O exemplo da Europa é um caso que tem tudo a ver com a questão da localização da matéria-prima. Para abastecer a indústria, países europeus saíram em busca de recursos naturais e matérias-primas. E essa foi uma das razões que descobriram novas terras pelo mundo inteiro, exatamente em busca de novos mercados e também de matérias-primas. E aí as navegações foram muito importantes nesse processo. Explorou efetivamente seus recursos internos. Recursos naturais no continente têm quantidade restrita, dependência em relação à matéria-prima de outros países. Lembrando que a Europa, depois de ter, na primeira Revolução Industrial, ter explodido praticamente na questão industrial, ter revolucionado toda a Europa, mas chegou um momento em que a localização de sua matéria-prima ou estava longe, ou estava caríssima para sua exploração, a mão de obra caríssima, tudo se tornou caro. Então isso também permitiu que houvesse uma busca intensa, mundo afora, atrás de matérias-primas, mão de obra barata ou escrava, atrás de mercado consumidor, atrás de tudo aquilo que no começo da Revolução foi muito mais em conta do ponto de vista dos custos para produzir, mas que depois tudo se tornou mais caro. E aí, por isso, resolveram mundo afora atrás de novas oportunidades de negócio e principalmente de matérias-primas. Até hoje ainda existe essa corrida em busca de locais que possam ofertar matéria-prima mais barata, principalmente as minerais. Quanto aos recursos naturais e seus usos, aí que o destaque para o minério de ferro, por sinal, no momento está bastante caro. Há em alguns lugares a retomada das atividades econômicas, em alguns lugares a pandemia já deu uma abrandada, então as atividades econômicas estão começando a aquecer e o ferro, que é um dos motores da economia mundial, também está em processo de aumento de preço. Então, a principal utilização do minério de ferro, 98%, é a fabricação de aço, tendo 2% restante as seguintes principais aplicações: ferro em pó para certos tipos de aços, ímãs, autopeças e catalisadores; ferro radiativo ou ferro 59 para usos na medicina ou como elemento traçador em pesquisas bioquímicas e metalúrgicas; pigmento azul em tintas, plásticos, cosméticos, corantes para obras de arte, tingimento de papel, fertilizantes, acabamentos esmaltados em veículos e eletrodomésticos, entre outros. Eu aposto que você pensou que ferro era só para construir casa, não é verdade? Ou a grade da porta da sua casa. Mas olha quantas utilidades. Se eu fosse você, dava depois uma reprise nessa parte aí, que é para você dar uma pesquisada mais aprofundada para ver o quanto o ferro está presente em muitas coisas que a indústria usa. Vamos lá então, principais países com reserva de ferro em 2017. Aí nós temos aí um gráfico muito importante, mostrei a Austrália, 50 mil toneladas, né? Com potência 10 elevada a sexta, né? E você faz esse cálculo aí. Depois aí temos o Brasil com 23 mil, a Rússia com 25, em segundo lugar a Rússia, o Brasil em terceiro e em quarto a China. Então esses são aqueles que têm reserva. Reserva significa dizer o seguinte: eu posso ter uma reserva de dinheiro, mas não necessariamente esse dinheiro eu vou gastar. Na reserva de minério eu posso ter muito minério, mas não necessariamente eu tenha condições de explorar. E talvez eu ainda nem explorei tudo. É uma reserva que pode ser por décadas ou mais de anos para você poder explorar tudo isso aí. Então estamos falando aí de reserva. Agora, quem são os maiores produtores, né? Em 2017, os 5 principais países produtores de minério de ferro alcançaram 79,8% da produção global. E aí nós temos o caso aí da Austrália, novamente está presente. Depois da Austrália nós temos o Brasil com 440, né? Depois a China, né? E a Rússia. São esses 4 países que eu destaquei aí com
com maiores índices, e a Índia, para completar os 5, com 190. Lembrando que esses índices em tonelada refere-se a uma produção de ferro em 10 elevada à potência sexta em toneladas. Dá um número muito grande, até porque estamos falando de reservas para 100 anos, 200 ou mais de exploração. A bauxita é o principal minério de alumínio, tem logo na figura aí as latinhas, né, que são essas latinhas de refrigerante, várias bebidas feitas de alumínio. É a principal fonte natural de alumínio, terceiro elemento mais abundante na natureza, e a maior parte de sua extração mundial é destinada à obtenção desse elemento. Para que seja economicamente aproveitável, a bauxita deve apresentar no mínimo 30% de óxido de alumínio. Os principais produtores de bauxita, nós temos aí, presta bem atenção na ilustração aí na tela. Austrália, 83 mil toneladas. Depois, China, com 68 mil toneladas. Guiné, na parte nordeste da África, do continente africano, 45 mil toneladas. E olha aí o Brasil também nessa figura, está aparecendo na fita aí, 36 mil. E aí, a Índia finalizando esse nosso quadro com 27 mil toneladas. E aí a gente entra na nossa parte do exercitando. Olha só, primeira questão, mineral de suma importância para o envasamento de refrigerantes, cervejas, sucos e outros produtos líquidos. Letra A, ferro. Letra B, plástico. Letra C, vidro. Ou letra D, alumínio? Prestou atenção no decorrer da aula do que a gente estava se referindo, então? Quem respondeu a letra D tá certo! Estamos falando do alumínio, que está presente em vários produtos líquidos que são envasados dentro das latinhas. Muito bem, com isso nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Com isso me despeço de vocês e até a próxima aula!